suas Bíblias e procure o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21 em diante. Marcos, capítulo 5, 21 em diante. Enquanto a igreja procura, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Agradecer ao Senhor, porque Ele é bom, Ele é perfeito, e Ele faz muito além daquilo que pedimos e pensamos. Se fosse de mim, irmãos, eu não estaria aqui. Se fosse por nós, todos nós não estaríamos aqui, porque a nossa vontade é satisfazer a carne. Quando a Castiane me abordou para fazer o convite, eu disse para ela que, Castiane, se for de mim mesma, eu não me comprometeria, porque eu não gosto de estar em evidência, e quem vem para cá fica. Mas o Senhor nos chama para sair de dentro da caverna. O Senhor não nos quer escondido, Ele nos quer no arado. Então eu glorifico a Deus, e eu sei que Deus está regendo todas as coisas. Deus já confirma, Deus trabalha, e Deus faz muito além. Amém todos? Amém. Eu irei ler a partir do versículo 21, que nos diz: irei ler em nome do Senhor Jesus. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e eles estavam junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que saia e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegou a um dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para quem falas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e o que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes apressadamente que ninguém o soubesse, e disse que lhes dessem de comer. Deus glorioso, Deus eterno, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Ó Santo Deus de Israel, meu Pai, eis-me aqui, Senhor, para fazer o que bem te apraz. Eis-me aqui, Senhor, para abrir a minha boca e edificar a tua igreja, que em nome do
mulher do fluxo de sangue. E nós temos a situação de Jairo. Duas realidades diferentes, mas um único Senhor e Salvador que resolve todas as coisas. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente vê aqui, irmãos, duas pessoas em situações diferentes, mas algo em comum. Eles tinham fé. E eles estavam buscando a solução dos seus problemas naquele que pode resolver, o nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente, lendo a palavra do Senhor, estudando a palavra de Deus, o Senhor nos revela e o Senhor nos instrui que a responsabilidade do crer é minha e sua, não é de Deus. O que compete a Deus não é o crer. Nós temos que crer que Ele faz muito além daquilo que pedimos e pensamos. Quando Jairo, ele era o principal da sinagoga, ele tinha posição, ele tinha status, ele tinha poder, ele tinha influência. Mas quando ele se depara com a dor, quando ele se depara, igreja, com a sua vida prestes a morrer, ele vê que o saber não vai resolver muita coisa. Ele vai buscar ao Senhor Jesus, porque ele conhecia ao Senhor. E ele vai buscar a Deus. E a gente vê que o crer existe posicionamento. Nós precisamos crer e nós também precisamos nos posicionarmos. Não é só o crer, é o posicionar, é o buscar. A palavra de Deus diz aqui no versículo 22: eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Jairo, ele tinha posição, ele tinha status, ele tinha influência, mas ele quebrou tudo isso, irmãos. Quebrou o seu orgulho, porque na sociedade lá, ele era a autoridade. Não era um reles. Mas ele tinha posição, ele tinha autoridade. E ele quebrou o seu orgulho. Ele abriu mão da sua posição e prostrou-se diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, porque ele sabia que somente Deus, e somente o Senhor, poderia trazer a cura para a sua filha. Ele prostrou-se diante dos pés do Senhor. E a Bíblia diz, e rogava-lhe muito. Não era qualquer petição. Ele estava contrito com o Senhor. Ele estava rogando com intensidade. Ele estava buscando ao Senhor sinceramente, com sinceridade. E às vezes, irmãos, a gente não recebe o que a gente tem buscado no Senhor, porque a gente não tem sinceridade com Deus. A Bíblia diz que às vezes a gente não recebe por pedir mal. E a gente precisa ter sabedoria, a gente precisa ter sinceridade ao buscar o Senhor. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. E a Bíblia diz aqui que Jairo, ele prostrou-se diante do Senhor e rogava-lhe muito, porque ele estava sentindo a dor latente. Ele estava sentindo a dor na possibilidade de perder a sua filha. Verdade. E ele buscou ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor, a Bíblia fala, e foi no versículo 23, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que sare viva. A fé de Jairo queria alcançar a cura da sua filha, pedindo ao Senhor, rogando-lhe diante de toda aquela multidão, pedindo ao Senhor que Jesus fosse até a sua casa para orar e impor as mãos sobre a sua filha, porque estava enferma e prestes, a morrer. Mas Jairo sabia que o único Deus poderia
Jesus. Mas acontece algo no meio do caminho, irmãos. Acontece um processo. E é durante esse processo que nós temos que permanecermos fiéis. Nós temos que permanecermos fiéis para que a nossa fé seja aprimorada em Deus. No versículo 24 diz: e foi com ele, e seria uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, o que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestida. Aqui a gente percebe que os dois estavam desejosos da ação do Senhor, estavam esperançosos, confiavam em Deus para conceder os seus desejos. E a gente vê que o perseverar diante do Senhor nos faz alcançar a nossa bênção. Jairo, ele chegou ao Senhor, ele rogou, prostrou-se diante de Deus, rogou em prol da cura da sua filha e pediu para que Jesus lhe seguisse com a sua casa. Jesus começou a seguir o caminho, mas no meio do caminho chegou uma interrupção. Chegou a mulher do fluxo de sangue que, com a sua fé exemplar, com a sua fé admirável, com a sua fé inspiradora, disse consigo mesmo que se tão somente tocar na orla de suas vestes, eu sararei. Aqui a gente vê, irmãos, Jairo com nível de fé que era necessário. Jesus impôs as mãos sobre a vida da sua filha para receber a sua cura. E em outro lado a gente vê a mulher que padecia de um fluxo de sangue. Ela disse que se tão somente tocar na orla de suas vestes, eu sararei. E isso tudo acontecia enquanto Jairo esperava que Jesus se apressasse para chegar, porque a cada minuto era crucial na vida de Talita. E a gente vê que o esperar em Deus nos faz alcançar, nos faz ver o agir de Deus sobrenatural nas nossas vidas. O versículo 29 diz: e logo assim que a mulher tocou em suas vestes, e logo se tocou a fonte de seu sangue, sentiu-se no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou em minhas vestes? Aqui começa um diálogo. Enquanto Jairo esperava angustiado, enquanto Jairo esperava tomado pela dor, Jesus para no meio do caminho. A mulher interrompe, visa humanamente a bênção do outro chegar. E a gente vê, irmãos, que Jesus ele não tarda. Jesus ele não demora. Jesus age no momento certo. E Deus sempre sabendo de todas as coisas. Deus para no meio do percurso. Deus para no meio do processo, da caminhada. E pergunta quem que havia tocado nele. E a gente vê nas entrelinhas aqui que a mulher nem sequer, antes de ser interrogada, acusou-se. Porque Jesus, ele acreditou que ela pensava que ele não saberia. Porque ele veio a multidão, um aperta, outro aperta, outro puxa. Mas ela tocou de uma forma diferente. Ela tocou de uma forma diferente. E essa forma diferente trouxe a ela a cura instantaneamente. Trouxe a ela a cura que há 12 anos ela padecia. Que há 12 anos ela era excluída da sociedade. Que há 12 anos ela não tinha acesso à sinagoga. Jairo conhecia aquela mulher vivia excluída. Ela não podia estar no meio dos outros.
restrito. E aqui a gente vê que Jairo, no meio de tudo isso, enquanto havia um diálogo entre Jesus e a mulher do fluxo de sangue, chega alguns e dizem o seguinte no versículo 34. E ele lhes disse, versículo 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que falas mais o mestre? A gente vê aqui os mensageiros dizendo para Jairo, não perturba mais o mestre, não tem mais o que fazer, não tem mais solução, acabou, não incomodes o mestre. Mas Jairo, ele não responde. Acredito eu, não porque ele esteja orgulhando em fé, mas porque quando alguém recebe esta notícia, processa. E graças a Deus que ele não respondeu. Por quê? Porque quando nós ouvimos estas notícias, ou notícias difíceis, a gente tende a responder quem nos traz a notícia. Mas o silêncio de Jairo fez com que o próprio Jesus respondesse e não chamasse os mensageiros, falasse para ele. Jesus diz no versículo 34. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Só o Senhor. Diante de diagnósticos humanos, diante de respostas, de notícias que não favorecem a sua fé, persevere. Persevere porque Deus tem algo para fazer. O acabar, o findar do homem não quer dizer que acabou para Deus. A Bíblia diz que bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. A Bíblia nos garante que a última palavra é do Senhor. E se Deus estava, Jesus estava caminhando rumo à casa de Jairo, como ele tinha pedido, Jesus iria chegar na casa de Jairo. Jesus iria fazer o que Jairo tinha pedido. A fé de Jairo estava sendo aprimorada no percurso, irmãos. A nossa fé, ao longo do percurso, ela precisa estar aprimorada. Ela precisa ser evoluída. Porque o sobrenatural não é uma fé minúscula. Jesus quer nos oferecer um banquete. E não só um prato de entrada. Mas para nós chegarmos ao banquete que Ele nos espera, é necessário a nossa fé ser aprimorada, ser preparada. Nós sermos forjados ao longo do processo. Porque aquilo que Ele quer nos entregar nem sequer subiu ao nosso entendimento. A Bíblia diz que aquilo que não subiu ao coração do homem é o que Ele tem preparado para nós. Mas sem fé é impossível agradar ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que se a sua fé é real, ela se expande. Em Mateus 17:20 diz, glória a Deus. Mateus 17:20 diz, e Jesus lhe disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Jesus estava dizendo para Jairo, nesta frase, não temas, crê somente. Estava dizendo para ele, está dizendo para nós, não temas, crê somente que eu vou fazer, crê somente que eu vou realizar, crê somente, confie, persevere, peça ao Senhor que acrescente a sua fé. A fé de Jairo, irmãos, inicialmente, no início da leitura a gente vê que a fé de Jairo era o suficiente para crer na cura, mas agora ele
E a gente precisa ser aprovado. Se Jairo, irmãos, não cresce, ele não ia ver o milagre na vida da sua filha. Se ele desistisse, ele não ia crer. Ele não ia alcançar a bênção que o Senhor estava preparando para ele. Enquanto portas fechadas para alguns é desistência, para aqueles que se permanecem firmes no Senhor é a ação do Espírito Santo. Às vezes a gente, por uma porta se fechar aqui, outras portas se fecharem ali, a gente diz que é o inimigo, mas não é. Nem todas as portas são fechadas, nem todos os empecilhos são do inimigo. Às vezes é Deus permitindo que a sua fé seja aprimorada. Essa notícia, irmão, não era falsa, ela era verdadeira. A filha de Jairo realmente estava morta naquele momento. Era uma verdade. Mas a palavra do Senhor diz para nós não temermos, porque a última palavra é dele. E ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o domínio de todas as coisas. E assim como Jairo tinha pedido para Jesus, sim, ele iria fazer. Não que ele pediu, que Jairo iniciou o pedido da cura, mas Deus iria trazer a vida à sua filha que estava morta no leito. Creia, irmãos, além das circunstâncias. Jesus estava dizendo para Jairo, crê além das circunstâncias. Nós precisamos crer além do que aquilo que está palpável aos nossos olhos. A Bíblia diz que Jesus não precisa de situações favoráveis. Jesus ele não precisa de situação favorável para o seu agir. A Bíblia diz lá em Ezequiel 37 que aqui o vale de ossos sequíssimos. Ele levantou um exército numeroso. O vale de ossos, irmão, estava seco. Estava sequíssimo. Não estava seco, estava sequíssimo, além de seco. Mas Jesus fez. Deus fez com que se levantasse ali um exército grande e numeroso para glorificar o seu nome, para exaltar o seu nome. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Se tu creres, verás a glória de Deus. Era isto que Jesus estava a acalmar o coração de Jairo, aquele pai que estava com aquela notícia processando. E a Bíblia diz que não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Aqui nestes versículos, irmãos, a gente vê que Jesus chega. Jesus já está lá na casa de Jairo. E ele pergunta para aqueles que estavam presentes, por que o alvoroço? Mas eles não creram. E foi por isso que Jesus tirou ele do cenário. Porque, irmãos, a gente vê aqui que milagre, irmãos, não combina com incredulidade. Nós precisamos crer, nós precisamos acreditar, nós precisamos nos agarrar na promessa do Senhor. E a gente vê aqui, irmãos, que Jesus ele iria fazer esse milagre, mas ele retirou aqueles que estavam desdenhando dele, que estavam desdenhando, rindo dele, ao dizer que a filha, que a menina não estava morta, mas dormia. E Jesus tira daquela cena os incrédulos e trazendo para a nossa vida, irmãos, nem todo mundo vai estar com você no milagre. Nem todo mundo vai estar com você quando for prestes a você receber a sua bênção. Porque nem todo mundo vai entender e nem todo mundo vai confiar e acreditar que foi a mão poderosa do Senhor quem realizou todas as coisas. A Bíblia diz em Hebreus 11:1, a palavra do Senhor diz: ora, a fé
não se vê. Aquele povo não estava vendo a menina dormindo. Eles estavam vendo a menina morta. Foi por isso, por eles não crerem, por eles não terem fé. Esta fé inabalável, esta fé que permanece firme em Deus, independentemente da situação, independentemente do quadro, independentemente do diagnóstico. E Jesus tira eles da sua presença. E Jesus continua com a sua obra. No versículo 41 diz: e tomando a mão da menina disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Quando Deus for fazer no seu tempo, a sua maneira, grande vai ser o espanto daqueles que são incrédulos. Vão querer entender como, mas o agir de Deus muitas das vezes é inexplicável. O agir de Deus muitas das vezes foge do nosso entendimento, do nosso raciocínio. Porque sobrenatural, milagre, não se explica. Milagre se testemunha, milagre se vive, milagre se busca. E milagre se colhe na presença do Senhor. Quem crê testemunha o impossível realizar, igreja. Jairo buscou pela cura, mas ele recebeu a ressurreição da sua filha. A fé de Jairo no início era uma. A fé de Jairo agora é uma outra fé. Assim como existe, irmãos, níveis de fé, há níveis de milagre. O milagre de uma cura tem um impacto. O milagre de uma ressurreição tem outro impacto. E o comum entre estes e tantos outros milagres é a fé. A Bíblia diz que o Senhor é galardoador daquele que o busca. Daquele que o busca em espírito e verdade. Daquele que o busca despindo. Despindo-se de todo orgulho. Despindo-se de toda vaidade. Despindo-se de toda posição. E reconhecendo que não é nada, que não é ninguém, que é dependente do Senhor Jesus. E Deus vai trabalhando. E a sua fé ela vai sendo ativa. Aleluia. A fé morre, irmãos. Não agrada ao Senhor. A Bíblia diz em Apocalipse que é melhor sermos frios ou quentes do que mornos. Uma fé morna, um servir morno, não agrada a Deus. E a gente precisa se posicionar. Nós precisamos ser responsáveis e experimentar o sobrenatural de Deus. A fé ativa nos faz ir atrás e colher os milagres do Senhor. O crer não é só o declarar, não é só o sentir. Jairo e tantos outros que a gente vê na Bíblia declaravam, testemunhavam, mas muitos tinham uma fé palpável, uma fé que faz crer no Deus que pode todas as coisas, um Deus que não nega ao Senhor Jesus, ainda que entre numa fornalha, numa cova de leões. Aleluia. Ainda que seja preso, mas ainda se permanece firme. E a sua fé é inabalável, a sua fé ela é ativa, a sua fé ela é alimentada, ela é aprimorada. E você, como cristão, conhece mais a Deus. Deus se revela a você. A gente precisa, irmãos, crer de uma maneira inexplicável. A gente precisa pedir ao Senhor para acrescentar a nossa fé. Pedir ao Senhor, eu quero te servir, eu quero te agradar. Mas a minha fé é tão pequena. A minha fé não faz eu alcançar, não me permite alcançar, não me faz ver o impossível se concretizar na minha vida. Mas eu quero ser acrescentado diante de ti. Eu quero que a tua graça me baste. Eu
diante do Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor, acrescentar a nossa fé para não duvidarmos, acrescentarmos a nossa fé para crermos, ainda que tudo ao redor pareça desfavorável, ainda que tudo ao redor esteja em ruínas, mas o Senhor tem poder para restaurar, para restituir, para curar, para transformar e para ressuscitar o que está sem vida. É perseverar no processo e depositar em Deus todas as nossas expectativas. É perseverar no processo, irmãos. Olhar para os céus, como diz o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não é para qualquer homem. É aquele que criou todas as coisas quando nada existia. É aquele Deus que criou todas as coisas quando nada existia. É o Deus que tem todo o poder, tem todo o domínio, e nos mantém e nos sustém ao longo do processo. Deus queria aprimorar, irmãos. Jesus queria aprimorar a fé de Jairo. Aleluia. E ela foi aprimorada, porque Jairo não desistiu e decidiu crer. E a sua fé foi forjada, foi evoluída pelo próprio Cristo Jesus. E Jesus, ele cumpriu, ele realizou aquilo que Jairo pediu. Jesus foi à sua casa, orou pela menina, impôs as mãos sobre ela e trouxe a vida. Jairo inicialmente pediu a cura, mas quando Jesus vai realizar o milagre, ele faz exatamente como Jairo pediu. Porque quando Jesus faz o milagre na nossa vida, para realizar o milagre, ele vai pegando detalhes que você pediu ao longo do processo, que você detalhou ao Senhor, para nós termos a certeza que foi Ele quem fez. E aqui a gente vê no versículo, Aleluia, glória a Deus. no versículo 41, que Jesus toma a mão da menina e diz: Talita cumi, que traduzido é: menina, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava. Agora, visualize, irmãos. A menina que estava doente inicialmente, morre enquanto seu pai vai buscar ajuda. Tem interrupções ao longo do processo. A menina morre. Chega a notícia para Jairo. Jairo processa a notícia. E Jesus, em meio ao silêncio de Jairo, diz para ele: não temas, crê somente, que o teu milagre vai chegar, que a tua busca a mim não foi em vão. Nenhuma busca, irmãos, nenhuma busca sincera, nenhuma busca verdadeira diante de Deus, ela é em vão. Você volta vazio diante de Deus. Eu não vi um. E a palavra do Senhor nos garante, diz que nenhum trabalho do Senhor é em vão, que nenhuma busca é em vão. Aquele que bate é aberto, aquele que busca é encontrado. Encontra. Então que a gente busque ao Senhor, que a gente busque estar em Jesus, firmados, com a nossa fé inabalável, que a gente busque no Senhor esta fé inabalável. A responsabilidade do crer é nossa, para colhermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Ao longo do processo, não desistimos, mas que perseveremos em Deus, porque é Ele quem sustenta os nossos pés. Os nossos pés estejam firmados na rocha inabalável, na rocha da nossa salvação. Que se tua fé é passiva, busque desenvolver a fé ativa. Porque uma fé passiva, irmãos, não vai trazer milagres na sua vida, não vai agradar ao Senhor. É necessário que sejamos ativos diante de Deus, que estejamos ativos no seu reino, e para que a gente colha aquilo que a gente tanto tem buscado no Senhor. A Bíblia fala que Jesus, Ele é sabedor de todas as coisas e nada foge do seu controle. E tudo tem um tempo certo, determinado para todas as coisas. O tempo certo de você colher aquilo que você está plantando cabe ao
com Jesus. Que convidemos o Senhor para andar conosco. E que a nossa fé seja uma fé inabalada. Que nós possamos nos posicionar diante de Deus. O Deus que entrou na casa de Jairo está aqui disponível para nos acompanhar, para nos encaminharmos junto ao nosso milagre. Que Ele quer realizar em nossas vidas. Aquilo que você pede vai ser concretizado. Mas da forma que Deus quer. Além, porque a Bíblia diz que é isso que Ele tem reservado para nós. Além do que pedimos e pensamos, é o que Ele tem reservado para nós. Então, que permanecemos firmes no Senhor, que a nossa fé seja aprimorada, que sejamos forjados ao longo do processo e que nos permitemos ser lapidados pelo Senhor e que a nossa fé seja aprimorada em Deus, porque a Bíblia diz em Lucas 1,37 que nada é impossível para aquele que crê. Jairo creu, Jairo buscou e Jairo colheu o milagre em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade